Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Somos ACP, Apenas Cara Pensando, podcast sobre psicologia e tudo mais. Hoje estamos aqui para conversar de um tema bem importante, né? Que é concurso público. A gente vai falar um pouco sobre carreira e profissão no podcast a seguir, de forma mais branda, tá? Então a gente vai tocar nesse aqui, porque é inevitável a gente tocar nesse assunto falando sobre concursos públicos. Mas com a abertura do CNU, agora, né, o Concurso Nacional Unificado, a gente achou que seria mais relevante a gente falar sobre concursos neste episódio especificamente. E aí, como é que vocês estão? Leandro, Danilo? Vou dar a bola pro Danilo agora, vai lá. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Estou animado. Eu acho que Enem dos concursos, que é um nome maravilhoso para o CNU, mexe muito com Brasília, mexe muito com o nosso contexto brasileiro. É um tema que concurso público mexe muito com as pessoas organizam suas vidas em prol de estudar, de tentar conciliar trabalho com a vida, fazer escolhas, e eu sinto que esse é um componente da saúde mental do brasileiro que importa muito, e aqui em Brasília ainda mais. Como é que você está, Leandro? Olá, pessoas, bom dia. É, Tô bem, tô tranquilo, tô feliz que a gente está voltando depois da nossa live, né? A gente deu um leve ato. Feliz em estar com vocês de novo. A gente sempre faz uma reuniãozinha, né, no dia anterior, mas a gravação é sempre muito divertida, porque eu acho que hoje é um assunto, além que a gente está, né, tentando surfar um pouco o algoritmo, que é YouTuber, né? Nossa carreira, acontece, tá certo. Eu acho que a gente está na linha correta. O CNU é muito interessante. Eu já fiz o CNU, eu fiz o primeiro e eu vou fazer o segundo. Enem dos concursos, o Danilo está correto, é um excelente nome. E agora, eu acho que vai revolucionar o Brasil nesse sentido, né? Não é uma coisa exclusiva do Brasil, eu acho importante a gente falar isso, concurso público, servir, né? A, provas para servir. É muito famoso na Coreia. Não sei, vou trazer essa anedota aí. Eu acho sempre interessante, porque quando eu morei fora, muitas pessoas criticavam o Brasil disso. Eu tinha um australiano que ele vivia debatendo comigo, mas como assim? Por que que você não começa a trabalhar e aí vai crescendo dentro do serviço público, né? E não, o Brasil é diferente. A gente faz uma prova, você estuda, passa e vai trabalhar. E o concurso público é uma coisa que atrai o brasileiro. Eu acho que é uma coisa. Eu sou um grande defensor do serviço público. E é isso, eu gosto muito desse tema. Estou feliz que a gente vai discutir um pouco ele. Danilo? Eu fico vendo que o peso cultural disso para Brasília é muito grande. Pré-psicologia clínica, eu tive muito envolvido na parte de psicologia social, na parte de RH, e uma das coisas que eu também tenho muito interesse nos meus estudos é a parte de orientação para o trabalho, que é a antiga orientação vocacional. E parte dessa mudança foi o reconhecimento de que hoje em dia você não vai ter uma vocação. Até porque, não é que você não vai ter uma vocação, mas uma vocação, pensar nisso para um concurso público é muito diferente. Porque muitas vezes as pessoas tentam diversos cargos públicos. Você quer ser servidor público. E isso envolve um perfil, envolve um perfil. Mas quando a gente está discutindo pessoas que vão tentar para várias áreas, para vários caminhos profissionais diferentes, a ideia de vocação muda muito. E pensando num contexto onde a carreira não é mais vista como um emprego que você vai entrar um trabalho e ficar pro resto da vida, hoje na nossa sociedade isso já mudou bastante. Eu acho muito interessante como o ensino fundamental, o ensino médio, já existem discussões sobre o que você vai ser no futuro, e concurso público está muito na boca dos professores, dos pais e logo, devido a isso, na boca dos alunos. E isso é bastante interessante ver que
esse contexto, principalmente local aqui em Brasília, é muito forte quando você vê o que os alunos projetam no próprio futuro. Concurso público sempre apareceu e sempre vai aparecer. Uhum. A gente tem a nossa piada aqui, né? Porque nós estamos localizados no DF, né? E não tem como negar que a gente tem um impacto cultural de onde a gente está. A gente tem a piada do DF que é assim, o brasiliense, ele nasce, cresce, passa num concurso, compra um HB20 e né, e morre. É isso. Essa é a vida do brasiliense, né? Então, assim, pra gente é muito cultural, assim, ser um objetivo de vida passar num concurso. É muito padrão pra gente, né? O negócio da HB20 me tocou fundo, porque são dois carros que eu sempre vejo em Brasília. É a HB20 e o Toyota Corolla. São, tipo, marcas registradas de quem é de Brasília. Uhum. Eu acho muito forte essa ideia de que na vida do brasiliense o concurso é uma coisa muito forte. O brasiliense tem na sua experiência, até com os próprios pares, muito comparativa de tipo, não, essa carreira é a carreira válida, essa carreira é a carreira que você vai ter estabilidade, como se a estabilidade fosse uma experiência obrigatória ou profundamente valorizada em comparação com as carreiras privadas, né? E por mais que sim, a estabilidade seja um ponto muito importante, eu acho que o comparativo de você ter experiência onde concurso público é desejável, em comparação de concurso público é algo que todo mundo deveria querer, eu acho que gera uma pressão social muito grande e leva, às vezes, um sentimento de inadequação muito estranho entre as pessoas que ainda não passaram ou que não pretendem cursar, né? Sim. Não, isso é fato. Eu acho que tem duas observações sobre esse assunto. A primeira é que, infelizmente, né, um dia, né, lá atrás, já se esperava algum grau de estabilidade no setor privado, né? Se esperava entrar numa empresa, trabalhar nela e ter orgulho de trabalhar nela trabalho nessa empresa por 20 anos, eu cresci nela. Hoje em dia, assim, raríssimos casos, assim, muito, muito. A regra é instabilidade. Então, acabou que virou quase que exclusividade dos concursos a estabilidade, o que é triste. É legislativo isso, né? As legislações do país foram levando o setor privado a ser mais fluido, vamos dizer assim. A pessoa não ficar fidelizada dentro de uma empresa. É muito difícil hoje em dia. Eu conheço algumas pessoas que estão há 5, 6 anos, mas a qualquer momento elas podem sair. É uma coisa assim, se aparecer uma oferta melhor ou se continuar a situação que está, então isso que o Danilo até comentou que ele tem essa experiência de RH, é interessante, porque o RH está tendo que se mobilizar muito para manter o funcionário, porque rotatividade também é ruim para a empresa. Isso não é uma coisa também interessante para o empresário, né, que está ali gerindo, né, a própria empresa. Você investe no funcionário, né, e você não quer que ele fique saindo. Só que o mercado hoje em dia, dado o legislativo que a gente tem, também incentiva essa rotatividade, Uhum. né? É uma coisa também, assim, eu não estou entrando em política por si só, mas é o estado das coisas, né? Uhum. Legislativamente, a gente está nessa gangorra de trocar de emprego. Hoje em dia, você pode mudar de carreira muito fácil, né? Tem se reinventar profissionalmente. Então, muitas pessoas formaram numa universidade, escolheram um curso e aí está trabalhando nele e procura outra coisa. Eu conheço muita gente, e aí pode ser anedótico, eu não tenho números para isso, mas quantidade de gente se formou numa coisa e fez curso técnico em TI para ir para a área de computação é um absurdo. É um absurdo. Sim. Conheço muita gente que faz essa migração. Sim, e Leandro, vamos pensar de forma prática. A gente tem uma mudança tecnológica muito abrupta nos últimos anos. Então, antigamente, a gente precisava de um office boy. Era uma literal pessoa com um carrinho levando vários papéis para
dá ordens assim, e beleza, ó, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo, você tem que... Essa é uma função que não existe mais. Outra função, telefonista. É uma função que não existe mais. Simplesmente a tecnologia avançou por um ponto que não tem mais necessidade funcional desse cargo existir. Entendeu? Então, se você aprendeu e se desenvolveu nesse cargo, acabou. Não é uma coisa que precisa mais existir na sociedade. Então, mesmo nesse sentido prático, alguns cargos vão deixar de existir, né? E pensar que a mudança legislativa gera mudança social, eu acho que isso tem afetado muito como as pessoas, as empresas, as pessoas se organizam. Sempre existiu uma cultura de, pelo menos um percentual da força de trabalho de Brasília, de estudar e trabalhar ao mesmo tempo. E isso, boa parte de quem faz isso estuda para concurso. E eu vejo que envolve escolhas difíceis, porque eu acho que quando a gente está falando de concurso, a gente pega uma pluralidade de discursos muito grande, a gente pega uma pluralidade de assuntos muito grandes. Eu vejo que pessoas às vezes colocam um prazo para estudar, eu vou estudar 6 meses, eu vou estudar um ano, eu vou estudar 2 anos. Tem pessoas que colocam, eu vou passar nessa prova, ou eu vou passar em qualquer prova. E eu acho que até o formato disso envolve um risco bem grande. Porque pessoas, às vezes, com maior privilégio, com maiores estruturas, têm condições de fazer um estudo, às vezes, muito mais qualificado, ou às vezes deixar de trabalhar para estar para concurso. E tem outras pessoas que se sentem muito competindo de forma desleal com esse perfil de concurseiro, porque elas precisam trabalhar, porque elas precisam lidar com múltiplas responsabilidades além do estudo. E isso pesa bastante para a vida das pessoas, né? Com certeza. E você tocou num ponto que eu acho que eu não achei que eu ia tocar nesse episódio, mas eu acho muito importante a gente tocar, que é o seguinte: o seu valor não está conectado à nota que você tira. E a gente tem isso, a ideia de que todo mundo consegue, de que se fulaninho estudou, você consegue estudar também igual. E a gente tem que pensar o seguinte: primeiro que o cérebro de todo mundo não é igual, entendeu? Do mesmo jeito que o corpo de um não é igual ao corpo de outro, certo? Você concorda que, por exemplo, uma pessoa que é mais alta que a outra, ela vai ter vantagem no basquete. Ponto. Ponto. Sabe? Ah, um baixinho nunca pode ser bom no basquete? Pode. Agora, assim, estatisticamente não é. Eu- do mesmo jeito, o seu cérebro, ele pode não funcionar de uma forma que seja fácil você decorar vários conteúdos, sabe? E você aprender esses conteúdos para aplicar numa prova. Então, eu queria já falar isso. O seu valor e a sua inteligência não está vinculada à sua nota. E já desmentir aqui uma coisa, tá, gente? A gente tem um mito na sociedade que é o tal do QI. As pessoas acham realmente que existe uma prova e um teste que dá a nota da inteligência da pessoa. Isso não existe, tá bom? A gente não tem uma prova que consegue dar um valor de inteligência, ok? Porque, veja bem, o que é inteligência? Você tem inteligência emocional, você tem inteligência artística, você tem inteligência de tantos sentidos, sabe? Política. Então, assim, que não tem como a gente testar numa prova. Uma das inteligências é a inteligência escolar, que é testada, inteligência matemática, inteligência gramatical, que são testadas em provas. Agora, essas são as únicas e, inclusive, as mais valorosas? Não sei. Eu não diria. Entendeu? Então, eu quero muito que vocês não se vinculem a esse número. Esse número dá o meu valor. De verdade. Porque é muito fácil cair nisso. Eu sou da geração que começou o PAS, né? É uma prova aqui específica em Brasília para entrar na UNB, né? E você faz ao longo do primeiro, do segundo, terceiro ano.
Eu lembro muita gente que queria medicina, que não conseguiu passar no PAS, e foi para o vestibular, e penou. Ficou 3 anos em cursinho, muita dificuldade. Quando entrou na faculdade, eram as melhores notas. Se deu muito bem com o conteúdo que queria fazer no curso, mas não conseguia estudar aquele geral para passar na prova. Era muito difícil. E ela se valorizava pela nota do vestibular, sabe? O Rafa, quando você levanta isso, eu acho muito importante mesmo, assim, você não ser essa nota, né? E você não é mesmo, né? Ser humano que tem dificuldades e facilidades. Quando entraram no curso, deslancharam, mas até entrar foi uma luta, sabe? Isso só estou falando do vestibular. O concurso público pode cair nessa, né? Uma prova que vai definir se você passa ou não. Eu vejo que pessoas com, muitas aspas, muito menos preparo, conseguem resultados de provas muito melhores, porque elas conseguiram ser boas em responder as questões, em identificar padrões. O quanto a prova afere o conhecimento é um fator muito subjetivo. A prova é um critério de avaliação. Muitas pessoas têm muita dificuldade com o dia da prova, com a hora de fazer a prova. E eu sinto que isso é muito desafiador, porque como é que você simula uma situação tão estressante, tão aversiva, tão complicada, para fatores às vezes de mobilidade, de concentração, de mudança ambiental. E isso para pessoas que são psicologicamente diversas, isso é muito desafiador. É uma questão muito não óbvia. A hora da prova, a pressão e a responsabilidade por passar importa muito nessa experiência. É uma vida muito difícil a de concurseiro, tanto pelas abdicações, como pela dedicação, como por tudo estar concentrado, às vezes, em 2 datas, em uma data só. Uma data, às vezes, tem 2 concursos, então é uma experiência realmente bem desafiadora para quem vive essa vida. O CNU agora ele vai ter algumas modificações, né? Por causa, o primeiro foi meio atrapalhado. Não vou aqui também. Foi meio bizarro. Agora parece que você só vai dependendo se você não passar na primeira, você vai poder fazer a redação depois, porque a redação deu muito problema no primeiro dia. Muita gente perdeu o horário. É, Se atrapalhou, sabe? Tem que fazer a redação, e aí perdeu, não conseguiu marcar a questão, não sei o quê. Muita gente foi eliminada não pela nota, mas por algumas coisinhas que fazer. Então, você se preparar em fazer prova é muito importante para o concurso também. Treinar mesmo, praticar e tal. Só que o Danilo levantou um ponto mais cedo que eu quero só dar uma pincelada também. A questão social vale muito. Tempo que você tem. Se você tem que trabalhar, você tem que fazer. Então, assim, você se exigir como se você fosse aquele que está sendo só bancado para estudar, né? Bancado que eu digo assim, não tem que trabalhar para, né, se sustentar enquanto estuda, ele tem uma vantagem. É uma vantagem, é a vantagem do tempo, e o tempo é um recurso muito precioso. Pessoas vão ter mais tempo para sentar e estudar, muitos não vão aproveitar, sabe assim, o negócio eu acho que é muito a disciplina. Você fazer sua grade, uma grade que seja condizente com a sua vida, não tenta ficar de madrugada estudando. Tem horas que tipo, a gente, né, psicologia já desvendou isso há muito tempo. Tem uma hora que a informação não está entrando mais. Se você está cansado, você não vai conseguir estar rendendo no estudo. Então, assim, você aproveitar algumas horas, ter disciplina, escolher alguns horários, estudar naqueles horários, né? É possível, é possível. Vai ser difícil, pode demorar um pouco mais, tá? Possivelmente. O Danilo falou, tem gente que é hacker de prova. Faz ele ler, nossa, mata a charada em dois tempos. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu tenho que ler, eu demoro. Prova de concurso é muita interpretação de texto. Quando entra em áreas do jurídico, é um conhecimento que a gente não tem no dia a dia. Ninguém está lendo textos jurídicos na adolescência, né? Até mesmo nossa grade curricular, ler literatura e tal. Você não entra em contato com esse texto. É quase uma nova língua. É português, mas não é português. Tu lê aquilo ali e fala isso não faz sentido. Então você está
aprendendo todo um novo vocabulário. Eu digo isso porque você não pode se cobrar tanto. É difícil, não é fácil. É uma prova realmente para excluir muita gente. São poucas vagas. Então, assim, uma coisa que eu acredito que sempre ajuda muito para é preparo, para você diminuir a ansiedade, né? Quando eu participei de alguns grupos de para definir com adolescentes a questão profissional, às vezes você vai ter que dar alguns intervalos. Então, por exemplo, você fala assim, eu quero fazer essa faculdade, tá, mas a minha situação agora é como é que eu faço? Eu consigo bolsa, não consigo bolsa? Eu preciso trabalhar logo que eu sair do ensino médio? Então, vamos fazer um curso técnico, talvez? Que dá para eu ali ir me sustentando? Porque hoje não tem mais essa coisa também da idade. Você, né, tem que estar com 18 anos na faculdade. Às vezes a pessoa vai depois, então vai trabalhar, vai fazer uma outra coisa, fica numa opção e vai estudar à noite, como eu estudei, né? Então, você tem essa maleabilidade. É como você vai se organizar dentro da sua vida, e ela é muito subjetiva, ela é específica para você. Não se comparar, eu acho que é o primeiro truque. Você fica se comparando com todo mundo, não dá. Assim. Tem gente que tem mais tempo, tem gente que tem mais recurso. Tudo isso influencia muito quando você está se preparando para concurso. Pensei num negócio com você falando, Leandro, que foi o seguinte. Você sabe essa moda dos smartwatches, sabe? Sei. Uma das Tenho. coisas que eles fazem é acompanhar o sono. E tem uns que, olha só que legal, eles usam os seus marcadores para falar como está se sentindo. O que eu acho algo bem distópico, assim, sabe? Seu relógio te falar que você está com raiva. Tipo, não tinha percebido. Ainda bem. Rafa, tem, Você, só um adendo, tem um anel agora. eu Um sei, anel sei. que vai medindo sua pressão e tal. Já vi gente falar, seu sono foi ruim essa noite. Meu anel diz. Sabe, assim, eu sei que eu descansei bem ou descansei mal porque o meu relógio me disse, não porque eu acordei cansado, sabe? E assim, é, que é um pouco o ponto que eu queria tocar, entendeu? Pensa assim, quando você tá malhando na academia, você não pensa que você consegue mais uma repetição porque você olha o cara do lado e ele fez 10, então, e eu só fiz 9, então eu tenho que fazer 10. O seu músculo falhou, então você para, entendeu? Porque foi o que deu. Só que com as coisas que são psicológicas, quando sabe, não é tão óbvio desse jeito, não é fisiológico, não literalmente não deu, a gente quer forçar a barra. E a gente fica, fulaninho fez. O fulaninho, ele não estudou só 7 horas, ele chegou na 8ª. Então eu tenho que estudar 8. E a gente força 1 hora a mais. Entendeu? Escuta o teu corpo. Que nem você, o seu braço não deu conta ali, escuta a tua cabeça, sabe? Não olha para o lado, não olha para o relógio, não olha para fora, buscando a resposta do que está dentro, entende? Olha para dentro e fica, cara, vale a pena? É. Eu vou tirar algo daqui? Essa 1 hora, eu vou ganhar mais dormindo ou estudando essa 1 hora, sabe? No mundo com Instagram, no mundo com Jim Rats, no mundo aonde você ser concurseiro é um nobre sacrifício que as pessoas fazem em prol de uma vida melhor, a comparação é muito pesada. A comparação é uma fonte de inadequação constante para muitas pessoas. Então, eu acho que a gente conseguir, como o Rafa estava dizendo, ter um critério que nos baste, que a gente se sinta correspondido com resultados que não gerem culpa e nem arrependimento, mas que façam você conseguir ir na direção que você quer, eu acho que é muito importante, porque parte do aprendizado quando você vai estar para concurso é o estudamos, resultado, ajuste, estudamos, resultado, ajuste, e não com uma fonte de adoecimento. Que esse aqui é o lance. Eu acho que a gente precisa fazer isso de uma maneira mais leve, mais tranquila, sabe? Eu acho que a disciplina é uma virtude boa
mas ela não pode ser usada contra nós. Não dá para nós sermos disciplinados ao custo da saúde mental. Eu acho que o sacrifício que as pessoas fazem, ele tem que ter começo, meio e fim. Não dá para a gente se sacrificar com um estilo de vida ou com uma rotina, porque aí leva a maiores incapacidades, maiores frustrações. E lembrar que toda vez que a gente está falando sobre isso, a gente está falando de um estudo solitário, e não necessariamente é. Tem recursos online gratuitos, tem aulas, tem cursinhos, e eu acho que você não esquecer de acompanhamento de saúde nesse período, de acompanhamento médico nesse período. Pô, mas eu não tenho dinheiro, eu estou estudando para concurso. Vai no seu postinho de saúde, vai no médico, vai acompanhando, porque às vezes a gente pula a refeição, às vezes a gente esquece de se hidratar. E isso de eu vou sacrificar meu corpo em prol da mente piora muito a saúde mental e principalmente piora o rendimento. Então, a gente nem consegue ter aquilo que a gente está buscando a médio prazo, sabe? Então, é a gente não hierarquizar o rendimento do nosso tudo em detrimento do resto. Que até que a gente já falou muito no episódio passado sobre o mundo da superprodutividade, que a gente discutiu no episódio 9. Então, eu acho que está muito relacionado a tudo isso. Uhum. Eu já ouvi a brilhante frase, tá, de um influenciador: vença o seu corpo, sabe? Use sua mente para vencer seu corpo. E assim, você é o seu corpo. Irmão, tu é teu corpo, vencer teu corpo, tu se venceu, tu perdeu, entendeu? Não tem separação entre mente e corpo, é a mesma coisa, entendeu? Então assim, para com isso, de verdade. Nesse ponto, o concurseiro ele pode ser, me veio à cabeça que ele pode ser levado igual um atleta de alta performance, né? Ele tem que se cuidar. É o material que ele está trabalhando é o corpo dele. Então, tem muito assim uma distensão, uma machucada. Eu estava tendo essa discussão e agora eu vou entrar numa parábola bizarra, mas teve a final da NBA, né? Eu fui assistir na casa de um amigo meu e o melhor jogador de um dos times, ele distendeu o tendão de Aquiles. Distendeu não, ele rompeu. Ele rompeu, a gente viu ao vivo, ele rompendo. A carreira dele travou, travou. E aí eu tava discutindo com os meus amigos, e ele falou assim, cara, isso está sendo muito criticado, porque no caso, foram 7 jogos que esses dois times tiveram. Um ganhou 3, o outro ganhou 3. Então eles tiveram que ir pro sétimo. E eles estavam tendo horas, dias entre um jogo e outro. Então eles estavam todos os jogadores levados ao extremo, sabe? O corpo fisicamente, mentalmente. E aí acontece, a lesão acontece muito quando seu corpo está no limite. Isso vai acontecer a mesma coisa para o estudar para concurso. Eu acho que tem um limite, que você tem que aceitar o seu limite. Quando eu digo disciplina, que o Danilo falou, é a disciplina dentro que você monte uma rotina saudável. E é difícil montar uma rotina saudável, né? Eu entendo que não é simples, mas tem que ver o que te cabe. E né, perseverar dentro dela, dentro que você esteja tentando se cuidar, botando seus limites, sabe? Não adianta se estrupiar. É o que o Rafa falou, eu gostei muito, foi de 1 hora a mais. Não, você dá só 1 horinha a mais, e aí você vai dormir menos, amanhã vai ser outro dia. Cara, isso aí vira uma bola de neve, e isso vai levando à ansiedade. A ansiedade é um problema grave de quem estuda para concurso. É muita pressão, é um dia. Por isso que eu comparo muito com o atleta. Uhum. O atleta também tem essa. Eu acompanhava muito patinação artística. As meninas treinam o ano inteiro para chegar a um campeonato. É uma dança, sabe? É muita pressão. É muita pressão. E as pessoas se colocam nessa. O concurso público, pelo menos, tem mais, né? A gente está numa era de muitas provas estão rolando, e tal, muita gente se aposentando, está tendo uma renovação dentro do serviço público. Então, com os novos concursos que estão vindo, você tem várias oportunidades. Muita gente não sabe, eu acredito que não saiba, que tem concursado que está fazendo prova de concurso. Tem gente que já passou em algum concurso e ainda está fazendo prova de concurso, porque não é a área que ele queria.
não era o concurso que ele almejava. Então, assim, é uma coisa meio constante. Você vai continuar, é longa a jornada, né? É, e a jornada é longa, o caminho. Sempre pode ter uma prova seguinte, como você mesmo disse, Leandro. E por isso que as pessoas saem de um concurso para o outro, de um concurso para o outro, de um concurso para o outro. E eu fico pensando em duas ideias, que é qual é o próximo concurso, por que que você vai tentar o próximo concurso, e até eh, eu vou passar a bola para o Rafa, porque uma das coisas que está sempre na minha cabeça é concurso sou uma coisa só. Mas na prática pode ser tanto para qualquer concurso para muita gente, como também para áreas específicas, né, porque tem muito interesse, às vezes, por coisas específicas, por atuações específicas, por áreas militares ou áreas na gestão, sabe, áreas mais técnicas. Então eu acho que assim, existem vários tipos de concurseiro para várias áreas profissionais diferentes, né. Danilo, você não sabe o quanto que você acabou de falar casa com o que eu já ia falar antes, sabia? Porque eu percebo que, assim, no concurseiro é normal, assim, mais do que em qualquer outra área, a pessoa se perder no estudo. Assim, é um processo longo, sabe? Normalmente demora mais de um ano de estudo, sabe? Raramente é um caso da pessoa estudou 2 meses, o primeiro concurso ela passa, sabe? Não costuma ser a regra. E a pessoa fica tanto nesse processo dos estudos que parece que ela esquece que o estudo é um meio para um fim, que o propósito é passar no concurso, não estudar, entendeu? Assim, eu já vi muita gente perdida assim, eu não estudei a quantidade necessária, sabe? Faz simulados, os simulados estão saindo bem, mas ela se sente tão mal porque ela está tão presa à rotina, a ideia da rotina e das horas de estudo e do quadrado que tem que ser a rotina, que a pessoa se perde do propósito final, que é passar no concurso, é fazer uma boa prova. Porque eu acho que tem um pouco a ver com isso que você falou agora. Nunca tinha pensado sobre isso, sabe, Helena? Mas pensando sobre isso, que não se tem uma área específica em mente, tem mais essa questão das várias provas que se faz e passar, e a pessoa acaba se prendendo nesse loop do estudo. E aí, o quanto esse loop acaba dominando a vida da pessoa, sabe? E às vezes você precisa, calma, calma. Mas se você foi bem no simulado, então o estudo já não tá bastando? Sabe, assim, se você tem tirado boas notas, o propósito não é tirar boas notas, sabe? Às vezes as pessoas têm que ser lembradas disso. A sensação de suficiência é muito importante, né. E Uhum. pensar que às vezes a gente pensa em estudo como um grande bloco, mas é direito, regiões do direito específicas, são conhecimentos técnicos, é a natureza da própria área. Então, é uma diversidade de estudos e de conhecimentos que você vai passando, que são ótimos. Fora que tem coisas que eu acho que o brasileiro deveria estudar desde cedo, e a gente só estuda para concurso, a gente só estuda quando é para concurso, que é, por exemplo, Constituição Brasileira, sabe, que são às vezes normas e regimentos de setores públicos, sabe. Eu acho que, nossa, o quanto certas coisas que a gente só estuda quando é utilitária, né. E Uhum. isso é muito doido, muito desafiador. Com certeza. E a linguagem própria é muito real, tá? Inclusive, a gente tem o termo juridiquês, né? Por isso, sabe? Inclusive, se eu não me engano, eu conversei com um professor de direito esse semestre, que ele me falou que o CNJ está com uma nova perspectiva. O CNJ é o Conselho Nacional de Justiça, né? Que é tentar transformar o juridiquês em algo mais simples, porque é uma coisa que é importante para todo mundo saber os seus direitos, né? Compreender uma decisão judicial, compreender quando o juiz, né, fala alguma coisa.
que é complicado, assim, tá, eu fui condenado ou fui inocentado? Não sei. O senhor acabou de falar um monte de coisa que é bonito. Isso entra numa outra coisa. Quem estuda direito, quem faz direito, ou faculdade, já tem uma vantagem também com o concurso público, né? Tanto é que quem mais passa é que já está familiarizado com esse. O que o Danilo falou é tenso, são os blocos. Direito constitucional, direito administrativo, tem as regras internas, por exemplo, se você estiver fazendo para um banco, Brasil, da Caixa, então você tem que saber as coisas internas. Se você estiver fazendo para o GDF, já é uma outra legislação, se eu não me engano, muda algumas áreas de como é o seu contrato. Então você tem que ler uma lei específica do GDF, que não é a lei do, do federal. Isso já dá uma confusão na pessoa, sabe? Às vezes você está vendo muitas coisas ao mesmo tempo, equilibrando pratinhos, né? Tá com aqueles palitinhos girando pratinho e fazendo muita coisa ao mesmo tempo. E isso é só o começo. O Danilo falou uma coisa que eu acho interessante, que eu concordo, que o concurso é só o começo. Às vezes você passa, ainda tem toda uma jornada ali. Então, às vezes, por que que você não faz um concurso para ensino médio primeiro? Passa, ganha estabilidade, tem um saláriozinho bom, né? Já que você está tendo que trabalhar e estudar, e vai fazendo, e vai estudando para o próximo concurso. Aí de nível superior, se você, né, tem essa graduação, ou você quer alguma coisa específica. Eu sou psicólogo, então eu passei no concurso agora, estou trabalhando X num banco, passei para o médio, e eu vou estudar para o de psicologia, específico para quando abrir um que eu quero. Por exemplo, eu adoro, eu gostaria de ir para a SEDES, né, que é uma secretaria aqui no Distrito Federal. Eu acho interessante o trabalho, eu voltar para a psicologia social. Então, muito interessante. Só que eu vou ter que estudar especificamente para isso. Também um pouco de assistência social. Também cai na prova. Eu já estou devagando agora do que eu tenho que estudar, viu? Como concurso técnico. Leandro falou uma coisa que é muito verdade, que é passar é só o começo, né? Porque uma coisa que existia muito 2005 a 2015, eu via muito discurso de que passe no concurso e nunca mais vá trabalhar. E isso, assim, parando para pensar hoje, é um discurso muito imaturo, é um discurso muito ruim para a área pública, sabe? Desrespeitoso, tá? Desrespeitoso. É, sabe? E imagina você ter alguém na área pública que agora que eu passei eu não vou fazer mais nada, sabe? Isso é muito triste, isso é muito complicado. Fora que uma coisa que eu vejo que também é muito presente são pessoas que se sentem prisioneiras do concurso. O concurso público é uma coisa maravilhosa, é uma coisa fantástica, mas não é raro você encontrar pessoas que às vezes se sentem presas na situação de que eu tenho uma estabilidade, eu tenho um plano de saúde, eu tenho uma vida montada, só que eu detesto o meu trabalho. E você vai abrir mão disso tudo porque você não gosta do seu trabalho? Então, o manejo desse sofrimento, as estratégias até corporativas para lidar com isso, precisam estar presentes, porque é muito difícil abrir mão de uma estabilidade no serviço público se você está infeliz nele, sabe? Eu conheço vários amigos, vários colegas que têm pais que falaram: olha, eu só consegui sair do meu concurso público, da minha área, depois de 25 anos de carreira. Porque antes disso, eu jamais faria uma escolha dessa, por mais que eu quisesse todos os dias. Isso não é tão presente, não é tão comum, mas não é tão raro assim, sabe? Eu acho que são situações que a gente precisa ver com aprovação como parte da jornada, como parte do caminho, e passar é uma coisa, e viver a vida de servidor público é uma outra experiência, né? É, Danilo, teve uma época, acho que mais ou menos essa época que você está falando, 2005 a 2015, que teve a febre do engenheiro concurso. Muito concurso para engenheiro. E os engenheiros passavam concursos e eles não iam exercer a engenharia por si só. Por exemplo, assim, ah, não, eu quero ir numa obra. Aqui você não vai em obra, entendeu? Não é essa função que você passou. A função que você passou vai ser fazer relatórios jurídicos
sobre as obras que estão sendo feitas. Então, assim, eu quero aumentar uma janela. Tá, então você vai escrever uma portaria. Você quer aumentar a janela daquela obra pública. Então, ela perpassava a sua formação, mas ela não era específica do que você tinha aprendido. Você não estava indo fazer cálculo estrutural de obra, você não visitava, ainda assim visitava às vezes obra, mas você não era um engenheiro responsável por aquela obra. Então, os editais no Brasil, isso é uma crítica que eu tenho, eles são às vezes mal escritos. A pessoa não sabe exatamente o que ela vai fazer quando ela se inscreve naquele concurso. Você vê o órgão, vê o salário, vê a carga horária e dá-lhe, vou nessa. E às vezes vale a pena conversar com alguém da área, alguém que está nesse, sei lá, no ministério, uma secretaria. Eu acho que é importante você procurar um pouco saber o que que você vai fazer lá. Porque esse negócio que também me irrita profundamente, eu venho de uma família de servidores públicos, esse negócio de você passar no concurso não vai trabalhar mais é uma balela. Você trabalha muito. E quem já trabalhou em empresa privada sabe que sempre tem alguém que não trabalha. Isso aí acontece, é muito comum aparecer um funcionário que não está fazendo nada. O concurso público acontece a mesma coisa, é uma empresa governamental. Então, muitas vezes vai ter aquele funcionário mais pilantra, vai ter o funcionário que se esforça muito. É claro que segurança do trabalho, né? Depois do estágio probatório, você ganha uma segurança no trabalho, que eu sou um grande defensor, porque é como você pode denunciar pessoas lá dentro, ou ter uma segurança no seu trabalho para fazer um trabalho honesto. Essa a raiz da lei. Foi criada por causa disso, para você não se corromper ou não se, né? Óbvio que tem sempre problemas. O Rafa, a gente até conversou um pouco sobre isso anteriormente, antes de começar a gravar, que tem problemas. Você vai perder função, às vezes você denuncia alguém ali dentro, tem imbróglio. Não é fácil. Mas essa estabilidade, essa segurança que você tem, ela vem por causa disso. Para você não se corromper, para você poder seguir a lei, né? O servidor público ele é obrigado a fazer tudo o que está na lei. Ele não pode fazer nada que não está na lei, diferente do civil. O civil pode fazer, ele deve fazer tudo que está na lei, mas ele pode fazer coisas que não estão na lei. O setor público não. Ele é regimentado assim. Então, isso é uma coisa muito importante também de frisar. Às vezes, muita gente entra sem saber o que vai fazer lá dentro, que quer fazer um parecer jurídico. Apesar de você ter estudado, a prova não te prepara necessariamente para isso. Você ainda vai ter que aprender outras coisas dentro do trabalho, vai adquirir novas habilidades, tem todo um treinamento. Muitas vezes você vai fazer coisas que você não gosta, tem gente que não gosta de ficar lendo texto jurídico e fazendo parecer se aquilo está correto, se aquilo está errado. As decisões são muito importantes, tem um peso a carreira, dependendo de onde você está. São decisões que você está tomando ali para o bem do povo. Então, existe uma pressão toda dentro do serviço público que eu acho que não é muito comentada, né? Que a gente agora acabou de entrar no passeio. E agora? É, estou aqui dentro. E tem a questão até de ser cedido para outras áreas, né, para outros setores. Então, de repente, você está numa vida montada aqui, de repente, se o concurso é federal, você é passado para ir para um outro setor, para um outro contexto que muda muito sua vida de uma hora para outra. Isso também é uma realidade possível. Gente, às vezes, por exemplo, você está num ministério que teve um cortezaço, sabe? E aí você passa para outro ministério, fazendo outro trabalho, entendeu? E é isso. É o que é. Você vai ter que se adaptar, entende? Eu acho essa ideia muito interessante, porque assim, pensar que não é o fim, sabe? É bem interessante, mas eu vou dar uma lacrada agora, porque olha só, também não é o começo. Eu acho legal a ideia de falar que é só o começo, mas assim, não é o começo. Só. Você morre, ela acaba, você nasce, ela começa. É isso. Essa é a sua vida, entendeu? Então, a sua vida não está em pausa enquanto está fazendo concurso, ela não termina quando você passa no concurso, você entende? É isso que a gente está tentando falar para vocês, né, nesse podcast. A gente está tentando falar nesse programa isso. Estude bem, viva bem, entenda que a sua vida está acontecendo e continuará acontecendo, porque
Se a gente coloca na cabeça que eu vou sacrificar minha vida inteira agora, a gente tem chance de quebrar no caminho, não conseguir alcançar o objetivo. Às vezes a gente alcança o objetivo, mas se frustra na frente porque, poxa, eu achei que todos os meus problemas vão estar resolvidos agora. Achei que ia ser uma moleza. E agora zerei a vida, porque eu passei no concurso. E não é bem assim, entendeu? E aí vira frustrante você ter um problema psicológico lá na frente, justamente por ter expectativas mal colocadas. Então, é entender isso. Entenda que você é um ser humano, que tem limitações na hora dos estudos. Entenda que você está passando para uma prova, para entrar em um trabalho, é um emprego, que tem seguranças, tem vantagens, tem desvantagens, entende? Mas é trabalho, vai ter problemas. Eu acho que o Leandro trouxe essa perspectiva boa de você vai ter colega que trabalha muito, vai ter colega que trabalha pouco, vai ter chefe chato, vai ter circunstâncias sociais constrangedoras, igual qualquer outro, entendeu? Então, coloque isso sob perspectiva. Agora, você vai ter sim plano de saúde, você vai ter seguranças sociais, isso sim, isso está bem colocado como expectativa. Mas minha vida está resolvida para sempre e eu nunca mais vou trabalhar porque eu já estudei? Uh-uh. Aí tá mal colocado. São fatores muito complexos, né, Rafa? Como você mesmo colocou. Tem muita coisa nisso. Eu pensei, quem sabe a gente poderia ir aos poucos encerrando, mas eu gostaria de, quem sabe, passar num último ponto, que é o do como deve ser difícil desistir disso, de estudar para concurso. Porque eu sinto que é uma dedicação muito grande, é um esforço muito grande. E o esforço ser não compensado ou não ter aprovação, eu acho que deve ser um baque para muita gente, é um baque muito pesado. Mas da mesma forma que o Leandro e o Rafa falaram, eu acho que a gente vê nossa experiência como válida, como pessoa, como algo que a gente nós sempre vamos ter valor. Nós sempre vamos ter um papel na nossa vida, na vida dos outros, e que não passar não significa um fracasso, não significa que você não vai ter outras oportunidades na vida, e que o concurso ele é um dos caminhos. Ele não é o único caminho. Eu sei que isso implica em muita coisa na vida das pessoas, mas eu acho que nós pensarmos, seja qual for o caminho que você escolher, seja qual for o esforço que você tem que fazer, eu acho que ele está inserido num contexto, sabe? E a gente não dar conta de fazer esse esforço, ou até de se sentir, às vezes, capaz de passar numa prova, eu acho que é muito importante que a gente analise, sabe? Porque tem pessoas com realidades diferentes, como a gente já discutiu, tem pessoas que são pessoas com deficiência, às vezes o nosso nível de escolaridade torna a experiência de estudar muito desafiadora, neurodivergências torna a experiência de estudar muito desafiadora. Não ter aprovação sempre vai ser uma opção. Eu acho que o ponto é a gente se sentir capaz de continuar lutando ou não sentir tanto o peso desse luto, dessa tentativa, o luto pelo resultado que não veio, como algo que te desqualifica enquanto indivíduo, sabe? Eu acho que isso é uma preocupação que passa muito na minha cabeça quando eu atendo concurseiros, que é assim, cara, eu quero muito que essa pessoa passe, mas eu tenho muito medo caso o resultado não venha. E tá aí uma preocupação real, né? De outro caso possível, né? Porque eu falei do caso de você quebrar no caminho e tal, mas e a pessoa que investiu anos da vida, paralisou a vida dela e viu isso como, né, o objetivo final e não alcançou. Foram anos desperdiçados, porque foram anos não vividos. Eu acho que isso é algo a se pensar quando se vai investir em qualquer coisa na vida, tá? A gente tá falando de. O tema hoje é concurso. Mas em qualquer coisa na vida que você for investir um tempo, seja uma faculdade que você começou e não terminou, seja uma empresa que você abriu e fechou, seja o que for que você comece e não vá para frente, se aquilo for toda a sua vida, fica uma sensação de vazio muito grande dentro da gente, né?
É por isso que eu sempre falo, todo episódio eu vou frisar que é importante você lembrar que você vive agora, hoje. Você não está vivendo para quando um projeto der certo. A gente vive o dia de hoje, todos os dias. Eu acho que é importante a gente falar isso, porque esse podcast é quase uma dissertação. A gente sempre vai voltar para a pessoa, né? De volta ao começo, é sempre uma pessoa. E é a pessoa que a gente está falando. Então, hoje, óbvio, né? A gente falou muito de concurso, porém, a gente sempre vai voltar nisso, assim. Quem é você dentro dessa escolha? Quando a gente escolhe nossos temas, né? A gente sempre pensa nisso. Que é uma pessoa passando por essa jornada dentro deste assunto. E concurso é muito forte. É uma coisa que mobiliza muita gente. Você pode ver vídeos de pessoas indo fazer prova, os comentários, a quantidade de cursinho que tem. Nossa Senhora, se cuide. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Assim, você vai atravessar isso dentro da sua própria subjetividade, quem você é dentro disso, e não se perder nisso. Você é para além disso. E o que o Danilo falou, às vezes o concurso não é para você, às vezes você vai ter que procurar outra coisa. Você pode ir para iniciativa privada, a iniciativa privada pode render até mais dinheiro. Ele não tem talvez a estabilidade, que é o que a gente discutiu. São ganhos e perdas. Você vai ter ganhos em um lugar e vai ter perdas em outro. Então, sempre pensar muito nisso, assim, o que me cabe, o que me serve. Isso dá para mim agora? Eu tenho tempo para isso? Eu posso ficar mais um tempo aqui e ir estudando para lá? Segurança é uma coisa que sempre me chamou a atenção no concurso público, né? Segurança, você ter a sua carreira fixa, não poder ser demitido, salvo 3 exceções. Então, enquanto na privada sempre pode ser uma estabilidade, você pode não gostar disso, mas existem benefícios nas duas. Eu acho que vale a pena você explorar e você pensar o que me serve agora. Às vezes eu vou ter que fazer uma pausa aqui, vou tomar. Não, não dá para ir nesse caminho agora. Eu tenho que ver o que me cabe, quais são as minhas condições. Isso vale para tudo na vida, assim. É claro que a gente está hoje específico, mas é muito importante saber, assim, quem é você, se entender, ver o que me serve, ver o que eu gosto, o que eu quero. Então, essa é a mensagem que eu queria passar hoje. Agradecer de novo o nosso retorno triunfal. Eu, se eu tivesse na edição, eu colocaria a musiquinha do rock agora. É, The Eye of the Tiger. É, fica a dica do nosso editor, que também é o Danilo. Obrigado mesmo, obrigado, meninos. Valeu. Agradecer mais uma vez. Maravilhoso estar com vocês. Vocês são demais. É isso, gente. Então, ficamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Até, tchau, tchau.